Alô, amigos e amigas do nosso Economia e Desenvolvimento. Nós vamos dar sequência hoje àquele quadro que nós, há 4 anos que esse programa está no ar, desenvolvemos, que seja um programa visando homenagear aquelas pessoas que ao longo da sua vida fizeram muito, contribuíram muito para o Rio Grande do Sul, ou ainda hoje continuam fazendo e ainda continuarão a fazer. E hoje o nosso entrevistado no Personagens que Fazem a História é um empresário que é um ícone do empresariado gaúcho e brasileiro, conhecido, não precisa nem apresentação, pioneiro em várias coisas que fez ao longo da sua vida e continua fazendo, nos dando esta alegria. Dr. Paulo Velhinho. Dr. Paulo Velhinho, que bom tê-lo aqui, um grande amigo que gosta dos seus amigos, gosta de fazer amizades. Prazer em tê-lo nesse quadro. É muita honra para mim. Tá, Dr. Paulo, as pessoas querem saber, afinal de contas, o senhor foi pioneiro, por exemplo, numa das coisas que o Dr. Paulo foi pioneiro, depois o Rico na segunda parte vai explorar melhor, é a questão do ar-condicionado que ele trouxe para cá. Não fosse ele, nós não teríamos ar-condicionado aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Mas como é que começou tudo, Dr. Paulo? Você estava me contando agora há pouco que quando era jovem era muito ousado. Como é que foi isso aí? Não foi a vida da gente vai se desdobrando, né? A gente não pauta o amanhã. Amanhã é outro dia. Então, a gente trabalha em cima do momento. E eu comecei na Springer em 1º de julho de 46, né? Praticamente eu fiz 68 anos completei de trabalho. Uma grande parte da minha vida foi na Springer, 42 anos. Depois 16 na Coenza, Ansaldo, italiano. Depois a Vipar LG. Então a vida fica cumprida, né? Quer dizer, então eu não posso inventar coisa para te contar aqui, eu tenho que dizer como é que simplificar as coisas. Porque na verdade as coisas são simples, nós complicamos. A ideia da Springer, por exemplo, eu fui aos Estados Unidos em 53, primeira vez, era o meu sonho. Qualquer coisa na minha atividade tem algo a ver com o social sempre. E a minha sociedade americana sempre me encantou pela existência de uma classe média dominante. Então, as aspirações de conforto e bem-estar era deles e eles podiam realizar. Então, eu queria para o meu país, meu Brasil, a mesma classe média. Não a nossa, que é dividida em 2 patamares, né? Os privilegiados e a massa. O andar de cima e o andar de baixo. O rico e o pobre. O rico e pobre. E o rico não olha para baixo. Agora, o pobre olha para cima. E a gente tem que dar uma resposta, né? Inclusive pela moderna comunicação, que eu acho que foi a grande arma que o homem desenvolveu no século XX, a comunicação instantânea, né? Onde tu podes ver outros mundos, né? Outra gente, e se colocar. Ele está aqui, eu estou aqui. Dá para chegar lá ou não dá para chegar lá? Enfim, eu acho que, como industrial, quando eu visitei os Estados Unidos, eu fui procurar empresas para fabricantes de geladeira, de televisão, de ar-condicionado, e também fabricantes de máquinas. Aonde isso nos Estados Unidos? Na área de Chicago, Illinois também, Detroit, na Iowa, alguma coisa na Carolina do Sul, eu fui observando. Que eu tenho uma coisa que eu digo, O senhor é muito observador, né, doutor Paulo? O senhor é muito observador e tal, e a partir daí o senhor tira suas conclusões e vai em frente, né? Eu acho que o homem tem 2 olhos para observar, uma boca para perguntar e 2 ouvidos para aprender, né? Então a gente que tem que estar atento sabe os que sabem mais do que a gente. Aí eu fui visitar as fábricas e voltei e o pessoal perguntou, o sócio da empresa, e aí? Aí tem o seguinte, tem uma opção, ou fica como está e morre, ou vai em frente. E qual é a opção? Eu vou em frente. Eu não quero ficar excluído do desenvolvimento brasileiro, não quero. E é importante, eu gostaria de interromper para dizer o seguinte, o doutor Paulo, a visão que ele tinha era uma visão macro-social, ou seja, ele não foi lá para trazer um produto para enriquecer
ou para que a sua empresa tivesse sucesso. Ele foi lá trazer um instrumento capaz de fazer com que as pessoas progredissem, se desenvolvessem. Quer dizer, o país deixasse de ser aquele país da falta de oportunidades e tivesse essas oportunidades para que as pessoas passassem de uma classe mais baixa para uma classe mais alta. Exatamente. Eu acho que o Silvio definiu aí, em poucas palavras, o que move a gente, né? Aí, no final da história, eu assumi, eu vou me virar. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que admitir que a marca Springer é uma marca desconhecida naquela época, 1953, 54. Segundo, o ramo de geladeiras comerciais que ela fazia também não tem futuro. Então, para onde é que tende o bens de consumo durável, né? E aí entrou a geladeira, ar-condicionado, etc. Mas eu precisava ter tecnologias de processo e de produto. E uma marca boa, uma marca internacional. Uma marca que foi Admiral, né? E nós contratamos em 57. Depois aquela parte da tecnologia de produto, esse eu absorvi bem. A tecnologia de processo, eu aprendi que ela não é fundamental. Porque como fabricar uma geladeira, o importante é o seguinte: o que é que eu quero? Uma geladeira. O que é que faz? Preservar alimentos. Então, o senhor sabe que eu tenho um ar-condicionado Springer desde 90. Eu estava no Câmara 2 e comprei esse ar-condicionado da Springer até hoje. Não troco, ele funciona desde 90, ou seja, quanto tempo? Funciona, né? Para ver a qualidade do produto. Porque nós tínhamos a Springer, do meu tempo, ela zelava totalmente pela qualidade. Primeiro, por duas razões. A primeira é que é mais barato produzir bem do que produzir mal, para quem é responsável. E segundo, o respeito ao consumidor. Como é que eu vou vender para o consumidor um produto que vai falhar? Até que quem produz mal não demora no mercado, não fica tempo no mercado. Não demora no mercado. Um dia ele cai. Então, eu fui lá buscar tecnologia. Qual é a conclusão? Se a tecnologia de processo eu posso mudar, eu olhei assim, qual é a característica do Brasil? No Brasil tem capital caro e mão de obra abundante e barata. Estados Unidos, capital barato e mão de obra cara. Então é totalmente inverso. Eu não tinha condições de usar o modelo americano de processo porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha como fazer. Eu não tinha volume também. Então, qual foi o segredo do nosso sucesso? Nós montamos a primeira linha de montagem móvel, onde entrar, por exemplo, um ar-condicionado, uma geladeira, enfim. E um lado a lado sobre o homem montando e ganhar produtividade, então, inclusive. Eu precisava. O senhor precisa desenvolver tudo, né, doutor Paulo? Aqui, que na verdade isso era uma coisa inédita, que era pioneiro nessa área. Essa parte foi realmente uma criação nossa. Porque na hora que eu passei a usar mão de obra intensiva, porque era barata, e usar máquinas universais, que também eram baratas. Eu não tinha máquinas específicas para fazer A, B ou C do produto. Então, essa combinação de fatores, quer dizer, a mão de obra intensiva, quer dizer, a linha de montagem um do lado do outro. E as máquinas que produziam eram máquinas simples, eu consegui viabilizar, consegui iniciar a implantação do que eu acreditava. Qual foi o outro credo meu? Bom, eu não tenho capital. O sócio não tem dinheiro. Agora são excelentes sócios. Como é que você pode fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um produto vanguardeiro, de vanguarda, tem que ser, que o mercado não tenha ainda. Porque eu fazendo um produto vanguardeiro, eu posso produzir o que eu estou fazendo, né? E vender em condições especiais. Então, o que eu fiz? Eu vou terceirizar a minha produção. O Henry Ford, ele era um verticalista.
Ele fazia desde o aço até o vidro, até a pintura. E o senhor já foi meio pioneiro na terceirização, que foi um processo que estourou muito mais depois, né? Sim, senhor. Fui pioneiro, porque digo, a necessidade obriga, né? E Silvio, a criatividade é um dom que nós temos. É verdade. E eu tive que... Tu desenvolve sem tu precisar. Senão tu... E eu precisava desenvolver essa... E um desafio que o senhor teve, assim, para terminar esse bloco aqui, foi o de convencer as pessoas que o ar-condicionado não dava doença, não dava pneumonia e não matava as pessoas, sobretudo as crianças e os velhos, não foi isso? Foi isso. Então esse, em síntese, o produto, começou o ar-condicionado, as pesquisas de opinião diziam que não deveria fazer, porque ele seria rejeitado pelo mercado. Não aconteceu. Claro. Aliás, foi muito sofrido. Hoje, quem é que vive sem ar-condicionado? Ninguém. Até nós, com uma estratégia inteligente a nossa, que nós passamos a trabalhar mais no mercado corporativo. Sim. A empresa, a indústria, comércio, agricultura, enfim. Claro. Disseminar por aí. Porque aí eu gero no indivíduo a mudança de hábito. Claro. Aí leva para casa. Inteligente. Doutor Paulo, nós vamos fazer um rápido intervalo, depois o Rico estar aqui conosco, complementando essa sua entrevista. E é interessante, vocês podem observar, né? Esse é o propósito deste quadro no programa, mostrar essa história bonita, uma história de um pioneiro, trouxe produtos inéditos que hoje estão aí consolidados no mercado, estão dando emprego, gerando riqueza e, sobretudo, com relação ao ar-condicionado, gerando conforto para nós. Se naquele tempo, por exemplo, dizia que os velhos poderiam morrer por causa do ar-condicionado, que transmitia doenças e tal, hoje, o que seria dos velhos, o que seria de nós sem ar-condicionado? Né, doutor Paulo? Então, rápido intervalo, voltamos no segundo bloco com o personagem que faz a história deste programa, doutor Paulo Velhinho. Até já. Bom, falar sobre Dr. Paulo Velhinho é aparentemente fácil pela grande história que ele tem e ao mesmo tempo difícil. Para mim ele sempre foi um grande líder, ele foi precursor de uma época no Brasil, ele foi inovador, muito ousado em várias coisas que fez, ponderado, equilibrado, simplesmente um grande líder por tudo que fez, por onde passou. Ele foi um desbravador em relações internacionais de busca de tecnologia, de parcerias, num período em que até viajar para o exterior era algo que, ou de navio, aviões ainda começando, e já naquela época ele fez alianças com japoneses, com norte-americanos, algo que até hoje a maioria do empresariado brasileiro não aprendeu a fazer. Ele foi um grande líder porque por onde passou, e foram várias entidades, ele ousou em melhorar, ele sempre criou relacionamentos importantes com o governo, ele modificou e elevou o grau de eficiência das entidades, seja no Sindicato da Indústria Metalmecânica, seja na ABINE, a qual eu pertenço e onde o conheci ainda no início dos anos 80, grande líder da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, na Federação das Indústrias, por onde também teve por 2 mandatos, e ele também é um grande líder porque ele sempre soube não só criar, melhorar o padrão dessas entidades, mas ele sempre soube preparar seus substitutos. Eu vejo nele um líder difícil de encontrar hoje no Brasil, continua ativo, continua junto da gente, na ABINE, onde eu tenho um cargo, ele é uma presença importante. Eu vejo nele como o líder que nos inspira, o pai que nos orienta, ele é tudo isso, um grande amigo. Parabéns, Dr. Paulo Velhinho. Bom, eu conheço o Dr. Paulo de muitos anos atrás, quando eu ainda era estudante do ensino médio, e lembro que o meu tio, na época ele era presidente do sindicato da Construção Civil de São Leopoldo, falava muito dele. Quando ele era, na época, o Dr. Paulo era presidente da Fiergs. Me chamava muito a atenção do carinho que ele falava do Dr. Paulo. Anos depois, muitos anos depois, eu já formado, fui trabalhar na Springer e tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E eles se lembravam ainda do meu tio e de todo o carisma que tem o Dr. Paulo, de uma forma, ele é uma pessoa, um líder nato. E tive também, talvez, uma coisa que me marcou muito com o Dr. Paulo foi o último dia de trabalho dele na Springer.
nós tivemos uma reunião almoço, eu acho que foi o dia mais triste do Dr. Paulo dentro da Springer, quando a empresa foi vendida para uma multinacional americana. Então, esse que eu lembro sempre dele, do carinho que eu tenho com ele. Mesmo aqui na associação, eu como fui ex-presidente, sou hoje o ex-presidente e como diretor de relações institucionais que sou, o Dr. Paulo sempre está presente na nossa associação. Ele é o nosso sócio honorário da associação e vejo ele sempre participativo e mesmo já com a idade que ele está, ele nunca deixa de participar dos nossos eventos. Há um mês atrás ainda tive o prazer de ver a homenagem que foi feita a ele pelo Sindratar de São Paulo, com reconhecimento em nível nacional, onde com todo ele e mais outros pessoas que influenciaram muito a nossa área de ar-condicionado, de refrigeração, onde ele sempre esteve presente. Paulo Velhinho, que espetáculo esse homem. Uma pessoa de grande visão, muita inteligência, super prestativo, amigo dos amigos. Uma satisfação ser amigo dele. Gostaria de ter trabalhado com ele. Parabéns, tu é demais.